Olá, que prazer estarmos mais uma vez reunidos no programa As Coisas da Vida e do Espírito. Rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos nós, a nos proteja, nos oriente, que os nossos anjos guardiões permaneçam sempre ao nosso lado e que nós possamos ter ouvidos abertos para ouvir os bons conselhos. Tudo bem, Deise? Tudo certinho. Vamos dar início com a leitura de um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito, capítulo 28, com a mesma régua que tu medes, também serás medido. Todo enfermo da alma, do corpo, do emocional, só se curará se, primeiramente, quiser. Abre aspas. Renuncia a ti mesmo, pegue a tua cruz e me segue. Fecha aspas. Disse Jesus, ou seja, abandona o interesse pessoal, assume os teus erros e segue o caminho, a verdade da vida. Devemos lembrar ainda que o julgamento que fazemos dos nossos semelhantes serão os mesmos que nos submeteremos. Jesus nos alertou quanto aos julgamentos que fazemos dos nossos semelhantes, quais são as medidas que fazemos deles, e hoje, após a terceira revelação, com os testemunhos que obtivemos de vários irmãos que vieram nos contar de seus sofrimentos e o que passaram ao estagiarem neste mesmo locais que estamos agora. Cobramos o comportamento do filho alheio e não cuidamos do nosso. Criticamos os gastos públicos desnecessários e a corrupção, mas sonegamos impostos. Não queremos ouvir as reclamações de algum irmão, mas queremos que ouçam as nossas. Imagine, querido telespectador, se todas as vezes que tivéssemos que falar desta ou daquela reclamação, pensássemos que o semelhante tem mais dor, ou seja, sofre mais e necessita mais de falar, que tem alguém para ouvi-lo e ajudá-lo a resolver pelo que passa. É certo que viveríamos numa sociedade melhor e mais sadia. O maior erro que possuímos é o interesse pessoal. Por isso, Jesus nos pede para largarmos o que temos, as coisas que são efêmeras, os bens materiais, e carregarmos somente o nosso sofrimento que irá libertar-nos de nós mesmos. Quem fuma quer largar o cigarro e ainda diz: parar de fumar é fácil. Eu mesmo já parei 100 vezes e não parou. Quem é inveterado na bebida alcoólica diz: eu bebo, mas eu paro quando eu quiser. A questão é esta: mudar. Sair da sintonia carregada de negatividade. Abandonar os vícios. Querer é o primeiro passo. E se não conseguir sozinho, pedir ajuda. Então, meus irmãos, o capítulo por si só já é esclarecedor. Nós, para caminharmos, temos que dar o primeiro passo. Para estudarmos, temos que ler as primeiras letras e assim por diante. Se a gente quiser melhorar, cada um a si mesmo, temos que seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Lermos a Bíblia, que é o livro da lei moral. Lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento pormenorizado, facilitado para o entendimento. Aquela linguagem mais rebuscada que a Bíblia tem, o Evangelho segundo o Espiritismo facilita, até mesmo porque ela é um livro mais novo, é um livro escrito no ano de 1857. Então, sigamos os caminhos do Mestre Jesus. Vamos lá, Deise? Vamos começar com as perguntas, professor? Sim. Nós temos aqui uma pergunta de uma internauta, ela é do Pedra 90,
em Cuiabá. Ela é iniciante no Espiritismo, diz que cursa o primeiro semestre de Biologia e gostaria de saber como surgiu o ser humano no planeta Terra, conforme a visão espírita, e também o que o senhor pensa, professor. Como é que é o nome da internauta? Rosângela. Ô, Rosângela, muito obrigado pela sua pergunta e muito interessante. Nós precisaríamos de 2 programas até para podermos conseguirmos desdobrar todo o entendimento. Porque nós, aqui no planeta, nós já fomos unicelulares. Ameba, uma única célula, para depois começarmos a unir, fazermos um conglomerado de células. Nós passamos por diversas etapas, pelo reino animal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, até há 1.500.000 anos atrás, surgir o primeiro hominoide, o australopiteco. E essa formação que eu estou me referindo é uma formação da matéria, de como está lá em Eclesiastes, dizer que vieste do pó e ao pó voltará, esse pó no sentido de matéria, no sentido de que nós viemos dessa materialidade, mas há um questionamento. Você diz, sou iniciada no Espiritismo agora, e aí qual é o entendimento? Porque essa formação da matéria, enquanto nós que fomos exilados de Capela, nós fomos expulsos de um planeta que já era muito mais desenvolvido que o nosso atualmente, nós fomos expulsos de lá por causa da nossa rebeldia, por causa das nossas insanidades. E é o que se apresenta hoje em vários lugares, em vários dos seres que ainda, depois de milhões e milhões de anos, ainda não querem avançar. Mas Deus, na infinita bondade e amor, que entregou ao Mestre Jesus, amoroso e bom, para que guiasse-nos no planeta Terra. Nós ficamos um tempo na erraticidade para podermos então acoplarmos neste nosso primeiro ser hominoide, o australopiteco, e passar a desenvolver. A matéria vai desenvolvendo, vai evoluindo, e o espírito, nós, lembrando sempre que nós somos espíritos nesta vestimenta carnal, também vamos evoluindo. Nós já tivemos em vários estágios. Vamos lembrar que lá na lei mosaica, nós tínhamos a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Imagina o quanto que nós melhoramos, que se nós estivéssemos nessa entoada até hoje, nós seríamos uma população mundial de cegos e de desdentados. Então, nós fomos evoluindo, porque quando disse olho por olho, dente por dente, a lei já estava evoluindo, porque se alguém veio e arrancou um olho de algum familiar meu, nós estaríamos autorizados a ir lá naquela outra família e arrancar o olho de um dos membros daquela família. Se arrancou um dos dentes dos nossos, nós estaríamos autorizados a ir lá e arrancar um dos dentes daquela outra família. Isso já era um processo de evolução legal, porque antes dessa lei de Talião, se um viesse e arrancasse um olho
de um dos membros da nossa família, nós iríamos lá e dizimava a família inteira. Nós acabávamos com toda a tribo. Então foi um processo de evolução. Jesus já nos traz uma mensagem diferente. Então sempre é um processo de evolução até chegarmos aqui. Nós estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, já nos tornamos, naquela época, pitecâmptos eretos, ou seja, ficamos esticados para ver aonde estava mais o alimento, evoluímos, chegamos ao Homo sapiens e agora o Homo sapiens sapiens. É o processo de evolução. Aonde que nós iremos parar? O Livro dos Espíritos nos dá essa instrução, dizendo que nós chegaremos a ser espíritos puros. Nascemos simples e ignorantes e chegaremos lá. É só uma questão de tempo. Professor, na mesma pergunta ela coloca aqui, se o senhor pode explicar um pouquinho então sobre a teoria de Adão e Eva. Claro, sim. É mitológico. Era necessário que homens inspirados por Deus escrevessem para que tivéssemos um entendimento amplo dessa formação dos mundos, porque se você fizer uma análise sobre Adão e Eva, nós iremos encontrar, logo depois de Adão e Eva, nós vamos encontrar situações que não fecham, que não batem. Mas vamos iniciar então dizendo que Adão foi criado sozinho, mas foi criado depois de ter sido criado todo o universo, com a vegetação, com os animais, com tudo, enfim. E aí foi criado Adão. E Adão estava no paraíso, não existia pecado, e então ele estava para nominar os animais, para observar a natureza e explorar esse mundo. Mas há, então, as escrituras que diz que havia necessidade, Deus percebia a necessidade de que todos os animais tinham eram formados por um casal, e então o homem precisava de um casal também, e faz-o adormecer, retira a sua costela e faz a mulher, a sua companheira, aquela que é para andar do seu lado sempre e para viver no paraíso. De tudo aquilo, de todas as árvores, de todas as frutas, de todos os animais, de todas as sombras, de tudo que pudesse ser desfrutado, tem-se que não era a única coisa que era proibido comer, seria daquele fruto, aquela maçã. Então isso mitologicamente, para que nós possamos entender que nós temos o livre-arbítrio, quantas coisas nós temos para fazer. Só não devemos infringir a lei divina, a lei de Deus. Então esse significado que a Escritura dá de que proibir comer aquele fruto, é dizer, não infringir a lei de Deus. E a serpente, como sendo aquela que tentou a dar o fruto proibido, aspas, para que eles comessem, é como sendo as nossas próprias tentações, o nosso interior querendo transgredir a lei. Então é uma situação mitológica. Depois eles então comem o fruto proibido, ou seja, transgride a lei pelo seu livre-arbítrio,
e aí são expulsos do paraíso, e aí então são largados, aspas, largados à própria sorte, para que pudessem viver correndo todos os perigos por conta deles. E daí para frente, a formação de família, eles têm filhos e tal, e você vai perceber depois, lá na frente, que há um desencontro, né, com essas formações de famílias, mas que eu deixo por uma outra oportunidade. Nós vamos agora para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. É rápido.